Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Intalks e hoje de uma maneira remota diferenciada. Nosso tema hoje é muito interessante, estamos no episódio de número 5 e vamos falar a respeito sobre a vida mais saudável, do treino à transformação. E hoje eu tenho aqui comigo meu colega Júnior Silva, que novamente aqui está intermediando junto comigo essa entrevista. Dá um oi aí pra galera, Júnior. Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo, hein? Valeu, cara. Obrigado pelo convite, velho. É isso, tamo junto. E antes da gente iniciar, ó, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, acesse nossas redes sociais. Está todos aqui os links na descrição do vídeo, tá? As redes sociais no @intalksoficial e o nosso canal no YouTube, que é canal Intalks. Se inscreva e não perca nenhuma novidade dos próximos episódios, tá ok? Vai fortalecer bastante a gente nesse início de projeto. Antes da gente iniciar a introdução do nosso convidado, nosso super convidado, eu gostaria de deixar um recadinho aí dos patrocinadores e anunciantes e a gente começa já. Bom, voltamos aqui e vamos já apresentar ele, que é um cara que tem uma grande expertise aí na área da saúde e eu trouxe hoje aqui como convidado remotamente o querido Renato Garcia, que ele é educador, personal trainer e palestrante também. O Renato, ele é casado, cristão e cresceu na zona leste de São Paulo, onde mora desde 2010. Sempre curioso e apreciador da ciência, conseguiu entrar em uma universidade federal, onde se formou em educação física e deu continuidade aos estudos, se formando mestre em ciências pela Unifesp, personal trainer desde 2005. O Renato vai falar um pouco mais sobre a carreira, a trajetória, a vivência dele e vamos iniciar com os temas e perguntas bem interessantes para você que quer ter uma vida mais saudável. Renato, seja bem-vindo ao Intalks, obrigado aí por topar participar com a gente, sei que sua rotina deve ser bem cheia e conseguimos, né, mesmo que remotamente, aí a sua presença aqui hoje. Pode se apresentar. É um prazer aqui poder falar sobre esse tema que eu estudo há tanto tempo e que eu gosto, que eu vivo. E é uma temática tão importante, né? Para a gente quebrar vários mitos que sempre tem na área da saúde, sobre exercício, sobre nutrição, comportamento humano, porque a gente sempre pensa em exercício e nutrição pensando, eu preciso reduzir um pouquinho o colesterol, preciso ficar com uma estética tal, mas a vida vai muito além disso, né? A gente aproveitar nossa família, nossos amigos, poder viajar, assim, alguém para carregar nossa mala, ir no mercado para fazer nossas compras. Então, o exercício vai muito além da estética, vai muito além de apenas fatores porque o médico mandou fazer, né? Perfeito, Renato. Para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco como que foi a sua trajetória aí para iniciar na área da saúde. Você já era algo que você já imaginava que queria? Era isso para sua vida, ser educador, ser professor de educação física e posteriormente virar um personal trainer? Cara, é muito curioso isso, né? Porque desde criança eu sempre fui muito curioso com o que o meu corpo conseguia fazer, se eu conseguia subir mais alto, correr mais rápido, levantar mais peso, e sempre tentando fazer essas coisas cada vez de uma forma mais inteligente também, né? Então as pessoas muitas vezes acham que o atleta é só corpo, mas tem muito da mente envolvida ali, tanto do foco, da disciplina, a constância do treinamento, da alimentação. Então são coisas que acabam passando despercebido quando a gente está lá vendo na TV uma competição, uma Olimpíada, um jogo de futebol, enfim, o esporte que a pessoa gosta. Tem muita coisa envolvida ali. Isso sempre foi me chamando a atenção. Eu sempre pensava, pô, se eu aprender um pouco mais sobre isso, talvez eu consiga viver melhor também, talvez eu consiga me alimentar melhor e aproveitar mais a minha vida conforme eu for crescendo e, e envelhecendo, né? A gente esquece que a gente envelhece. E eu sempre falo, né, que é muito bom a gente ficar velhinho, porque ao contrário a gente não está mais aqui. Então, se a gente consegue cuidar desse corpo e dessa cabeça que estará com a gente lá na frente,
a gente consegue ter uma qualidade de vida muito maior. E qualidade de vida é você poder fazer o que você quer fazer, né? Sem tantas interferências com relação a doenças crônicas, com relação à falta de mobilidade. Ao longo da minha carreira, tem vários clientes que não conseguiam nem ir ao banheiro sozinho, né? Então, quando você vê isso, você pensa, pô, não quero isso para mim. E tem como você se proteger disso no futuro e no agora, né? Perfeito. A gente tem um certo entendimento de que a gente precisa criar hábitos saudáveis para ter uma vida, né, uma vida confortável, uma vida, né, tipicamente normal, né, vamos dizer assim. Mas eu gostaria de saber, o Renato, da sua opinião, quais são os hábitos assim fundamentais, cruciais para ter essa vida mais saudável? Então, vamos lá. Quando a gente pensa nessa vida mais saudável, eu gosto sempre de falar de alguns pontos que são cruciais, né? Então, se um desses pontos não estiver muito bem, ele vai afetar os outros pontos. Então, por exemplo, a nossa qualidade de sono. Então, ter uma boa noite de sono é essencial para que a gente consiga tanto recuperar o nosso corpo, que é quando a gente está dormindo, que os processos metabólicos ali estão acontecendo, as suas células estão se reproduzindo, elas estão eventualmente, se você teve alguma lesão ao longo do dia, ela está lá recuperando esse tecido. Se você não dorme direito, a sua memória fica ruim, o nosso humor fica alterado. Então, olha tudo isso que eu estou falando, e eu só falei do sono. Então, a gente está falando de liberação de endorfinas, de neurotransmissores, de hormônios, que acontecem principalmente durante esse período do nosso sono. E aí, pensando numa média de sono saudável para um adulto, a gente está falando de por volta de 8 horas por dia de sono, né? Porque a gente sabe que dependendo de onde você mora, dependendo da sua rotina, isso acaba não acontecendo e vão tendo efeitos cumulativos disso. Então a gente pode estar falando aí de crises de ansiedade, a gente pode estar falando de uma piora na melhora da pessoa, até aumento de lesões em pessoas que treinam muito e não conseguem se recuperar adequadamente durante o sono. Então tem muita coisa envolvida. E aí, para além do sono, tem um outro fator importante também, que é o movimento, né? Então, o exercício, a atividade física, tem uma pequena diferença, né, entre esses dois termos, mas se movimentar, se mexer, é para isso que o corpo foi feito, é para isso que ele existe. Então, muitas vezes a gente acaba se rendendo a muitos confortos que nós temos, e que bom que nós temos, né? Mas que a gente não viva só dos confortos, né? Então, hoje em dia, eu gosto muito de brincar que nosso corpo, ele foi evoluído para caçar, para plantar e tal, só que aí a gente inventou o supermercado, né? Então a gente vai lá, põe no carrinho e leva para casa. Hoje a gente não luta mais com bicho, não sobe mais numa árvore para pegar muitas coisas. É claro que eu estou generalizando isso, mas e sendo bem simplista nessa fala. Então tem esse ponto também do exercício. Então sono, exercício e alimentação. Ela não pode ficar de lado de forma alguma. E como a nossa alimentação hoje tem uma base extremamente industrializada, isso é ótimo que a gente atende muito mais pessoas. Isso é ótimo porque nossos alimentos duram mais tempo, mas por muitas vezes alguns desses alimentos que passaram por muitos processos perdem a qualidade, perdem algumas coisas que são essenciais, né? As suas vitaminas, seus minerais, as fibras que são super importantes. E quando você não tem uma alimentação que é rica nesses nutrientes, você acaba afetando diversas coisas no seu organismo, como por exemplo o seu intestino. E sabe-se hoje que o intestino ele produz pelo menos 90% de um neurotransmissor que chama serotonina. E a serotonina está diretamente ligada com a nossa saúde mental. Então, se você tem uma falta de serotonina, por exemplo, você pode ter crises de ansiedade ou de depressão, ou ambas. Então, veja como está tudo interligado, né? Como o nosso corpo exige um movimento e uma qualidade na nossa alimentação e do sono. Perfeito.
Renato, você comentou sobre a serotonina, né? Existe algum suplemento que possa substituí-la, não? Ah, sobre a serotonina, você está dizendo? Serotonina, é isso. Então, substituir, até onde eu sei, não se substitui. O que eu sei que existe no mercado são alguns suplementos, a gente pode ampliar isso para além da serotonina, né? Então, são suplementos que são precursores. O que são os precursores? São elementos que são necessários para que o nosso corpo produza aquilo. Então, existe sim uma suplementação da serotonina, mas não é a mesma coisa que o nosso corpo produzi-la. Porque se o nosso corpo não produz isso de uma forma adequada, tem muito mais coisa ali envolvida do que apenas um elemento, sabe? A gente gosta muito de achar a pílula mágica, né? Mas como seres holísticos, como tudo está envolvido e se comunicando, não vai ser só uma coisinha que vai consertar o resto. Por exemplo, só para complementar, se eu estou dizendo que a serotonina está sendo produzida em sua maior parte no intestino, e ela não está sendo produzida por algum motivo, isso quer dizer que provavelmente a flora intestinal, que são as bactérias que estão ali, elas não estão numa boa simbiose, elas não estão saudáveis para o seu organismo, o que adoece o seu organismo. Então, existe um conjunto de coisas que vão nos permitir ter essa qualidade de vida que a gente busca ou não. E é sempre legal a gente dar uma olhada no todo. Aham. Perfeito. Renato, é uma dúvida que eu tenho. Como você disse sobre as pílulas mágicas. Hoje a gente costuma ainda ver, tanto nas redes sociais, ou até mesmo pessoas assim que estão sobrepeso, né, estão obesas, que acabam buscando mais esse lado de facilitar. Eu não quero ir para academia, eu não quero fazer um exercício, eu quero resolver o meu problema de uma vez. Aí abusam dessas pílulas. Isso realmente funciona ou é mais uma lenda que realmente as grandes indústrias farmacêuticas estão aí criando para ganhar dinheiro? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha só, hein, Caio, polêmico, você é bem polêmico. A gente tá mexendo num vespeiro aí. Ó, no meu mestrado, eu trabalhei com adolescentes obesos. Eu dei uma atenção mais à saúde mental deles na hora de eu fazer as estatísticas e colher os dados. Mas como era um trabalho com um grupo grande, existiam outras pessoas ali fazendo mestrado e doutorado, então a gente teve um olhar para a parte nutricional, para a parte de comportamento, de exercício. E o que eu vejo, quando eu vou me ater ao que você falou sobre as pessoas que querem emagrecer e que estão obesas e tal. E o que é interessante da gente refletir aqui? Eu não estou fugindo muito da sua pergunta, eu vou chegar lá. Mas quando a gente fala de uma pílula mágica, existem medicamentos que realmente ajudam a pessoa a ter menos, aliás, a ter mais saciedade, a ter menos fome, a comer menos. Mas imagina que essa pessoa tem esse hábito e a levou a ficar nessa condição há 10, 15, 20 anos. Se essa pessoa não começa a pensar em mudar esse hábito, a mudar o ambiente que a gente cria, né? A como a gente lida com o exercício, com a alimentação, pode até ser que esses medicamentos, esses suplementos, eles ajudem ela num curto prazo, deem um resultado legal para ela de curto prazo, mas se ela para de fazer uso disso, que era o que estava segurando para que ela alcançasse os seus objetivos, ela vai voltar com todos aqueles hábitos que fizeram ela chegar ali. Então, é crucial que a pessoa se atente aos seus hábitos e tem uma coisa que é muito importante, para além disso tudo, é paciência. Porque a pessoa não chegou ali em um mês, 2 meses, 2 dias. Então, não é começando agora em novembro que no verão de 2024 a pessoa vai ter o corpo que ela sonha e tal, mas ela vai ter muitas melhoras já. E a melhora do exercício, dessa mudança de comportamento, ela vai além da estética, ela vai além dos componentes ali que a gente vê num exame de sangue, né? Eu estou falando do comportamento, estou falando dela conseguir, de repente, dormir melhor, melhorar as relações dela com a família, com os amigos.
Então, tem uma série de fatores que a gente tem que considerar. Então, sim, existem medicamentos que ajudam, mas como eu gosto de colocar, eles ajudam. Eles não vão resolver se a pessoa não fizer esse processo de forma adequada para além do medicamento. Perfeito, porque envolve muito mais além do medicamento, né? Sim, É, sim, nunca é uma coisa só, né, quando a gente fala de ser humano. é. Porque, às vezes, até dentro da própria família, você quer mudar algum hábito, alguma coisa, mas você convive com pessoas ali, sei lá, você mora com 3, 4, 5 pessoas e só você quer mudar um hábito. Aham. Então fica difícil porque o ambiente ele tá falando para você, olha, tá aqui, vem pegar também. E aí tem as Exato, falas, né, das pessoas, ah, é bobagem isso, exato. não sei porque você tá com essa mudança, você nem tá tão mal assim, e, enfim. Tem essa série de fatores sociais que também incumbem, né, no comportamento humano. Exato. E uma curiosidade que eu quero deixar aqui, Renato, você falando sobre isso, que também o ambiente muda. É, você, como diz, ser cristão, e eu também sou cristão, e tem certas vezes que a gente faz algum jejum, né? E aí, nessa que a Sim, gente entra em jejum, um propósito por algo, né? E aí é sempre o dia que lá em casa minha mãe sempre faz ou um prato delicioso, ou é sempre no jejum que isso acontece. E aí me lembrou aí quando você falou sobre o ambiente, né? Me lembrou disso. Mas enfim, Eu tenho uma pergunta, Caio. o Júnior vai fazer uma pergunta. Ô, Renato, prazer, cara. Eu sou junto aqui no estúdio junto com o Caio. Pelo que eu tô entendendo aí, ou pelo que eu observei, existe alguns pilares aí que envolve a compreensão da pessoa que está envolvida, a alimentação e o exercício físico ou a atividade física. E aí você pode me corrigir se eu estiver enganado. Mas eu queria entender mais como que a comunidade ou como os profissionais, o personal ou o professor vê isso. Realmente tem essa dificuldade da galera compreender para conseguir, sei lá, sair de uma obesidade ou entender o risco da saúde que ela está colocando ali, não só dela mesmo, às vezes dos familiares, como a gente está comentando aqui, né, da, da- do ambiente que está envolvido, às vezes uma falta de compreensão pode impactar todo mundo ali que está envolvido na casa. E a minha dúvida é em relação a isso, como que vocês lidam com isso? Porque parece ser uma coisa mais próxima do mental ali, da consciência da pessoa, e precisa todo um caminho, uma educação. Como que vocês veem isso? tá. Cara, ótima pergunta. É uma coisa, como todo ser humano, é uma coisa bem complexa, né? A gente tem uma resposta muito padrão na área da saúde que é sempre depende, né? O depende sempre salva a gente. E uma coisa que. Aí eu vou falar de mim, tá? Não consigo falar sobre todos os profissionais, mas sempre que eu vou atender, eu gosto de deixar claro que eu tô ali, eu tenho as ferramentas, eu tenho a ciência a nosso favor, e por mais que a ciência traga uma coisa, é assim. Só que quando você sai, né, da pesquisa do laboratório, existem outros fatores que não foram contemplados ali, mas você consegue pegar aquele conhecimento e tentar traduzir para o mundo que a pessoa está trazendo para você. Mas eu não faço a mudança por ninguém. Quem faz a mudança é a própria pessoa. Eu sou uma ferramenta ali de indicando o que a gente tem de melhor para que ela consiga fazer melhores escolhas, para ser um apoio por vezes, para ter estratégias, né? Recentemente eu me formei como health coach também, e isso no Brasil não é muito bem visto, né? Mas lá nos Estados Unidos, o coach, ele tem uma outra percepção pela sociedade e as pessoas entendem o valor do nosso comportamento sendo alterado para a gente atingir determinados objetivos. Então, isso acontece no mundo financeiro, no mundo da saúde, na educação, e isso começa a crescer no Brasil também. E por que eu falei disso? Existem diversas ferramentas que a gente consegue adaptar para ajudar a pessoa a se ver primeiro, né? Porque quando a pessoa procura ajuda, ela já sabe que ela tem alguma coisa para mudar. Então é diferente de eu ficar, por exemplo, a gente fala como que é aquele ditado que é na casa do ferreiro espeta de pau, né? Então tem muitas coisas dentro de casa que você vê que você pode ajudar a pessoa a melhorar, mas se ela não busca essa mudança, você vai ficar só ficando frustrado. Quando a pessoa entende que aquilo não está fazendo bem para ela, ela já está num outro patamar.
Ela já entende que ela precisa de uma mudança. Talvez ela não saiba o caminho, talvez ela não saiba qual a melhor estratégia, ferramenta, como experimentar essa mudança. E aí é onde entra o profissional. Onde vai aí esse profissional, vou falar sobre mim, eu gosto de primeiro entender qual que é o ambiente dessa pessoa, com quem que ela mora, se ela é responsável por alguém, se alguém é responsável por ela, se essa pessoa ela vai ter suporte nesse ambiente que ela vai estar, e se essa mudança dela também vai refletir na mudança das pessoas que estão ali, e geralmente reflete, que é muito legal isso. E aí a gente começa com pequenas tarefas, porque uma coisa que acontece muito é tipo, quero perder 15 quilos, vamos colocar 15 quilos, que é algo bem tranquilo de ser feito. Mas aí a pessoa vem, quero, vou fazer essa dieta, vou fazer o exercício, não, vou treinar 5 vezes por semana. A pessoa treina 0 hoje. Ela não vai treinar 5 vezes por semana. Isso não vai ser constante, entende? E aí quando ela começar a falhar ali na segunda, terceira semana, ela vai falar, pô, não consigo mesmo, hein? Aí começa a vir uma frustração, uma coisa de querer desistir. Então, continuando nesse exemplo do querer emagrecer, eu tenho alguns clientes assim, que querem emagrecer. Eu fiz uma estratégia bem legal que eu vou compartilhar. Olha que interessante. A pessoa, tudo que ela tem que fazer, ela não conseguia entender o que ela estava comendo. Qual foi a estratégia que eu dei para ela? Tira foto. É uma mulher, tá, no caso. Tira foto da sua alimentação sempre que você for comer alguma coisa. Aí ela começou a tirar foto. Depois de uma semana, a gente pega todas essas fotos e aí eu explico para ela, olha, essa sua escolha aqui, no seu café da manhã, no seu almoço, na sua janta, tem isso, tem aquilo. Será que faz sentido você continuar comendo essa quantidade disso e tá esquecendo desse nutriente aqui? E a pessoa começa a perceber que ela está comendo muito mais carboidrato, está comendo muito mais gordura, deixando proteína de lado. Então, a gente vai fazendo pequenas alterações, mas que cabem na rotina daquela pessoa, sabe? Para que não seja não tenha uma frustração e não seja um pulo, né? Não seja, não, você tem que comer o sal do Himalaia azul, que é, enfim, para ser algo que a pessoa está no dia a dia dela ali. Ela come ovo, quanto ovo a gente deve comer ali, com quanta proteína tem ali, quais são as vitaminas que tem ali, e dando esse conhecimento para que as pessoas façam escolhas ao longo prazo, para que isso reflita na saúde dela, reflita na família dela, reflita no trabalho dela, no progresso dela, em todas as áreas, para além daquilo que inicialmente ela busca, né? Tipo, queria perder 15 quilos. Mas qual que é o significado disso, né? Melhor autoestima, a pessoa consegue fazer mais coisas no dia a dia, melhora o sono, porque quando a gente está obeso, a gente tem uma certa gordura aqui no pescoço que piora a nossa respiração. Então, às vezes, o pessoal começa a roncar, enfim. Então, tem várias coisas que estão ali interligadas num comportamento que pode mudar o todo, sabe? Realmente é mais complexo do que a gente imagina, porque principalmente quando você fala do sono, porque a galera chega em casa e você vê a rotina, você pega do paulistano, a galera que mora nas grandes cidades, a rotina não, eu não vou treinar porque, não, e chega, capota, vai no outro dia, e não, minha alimentação é o que tem aqui, não, existe um conjunto ali que precisa ser bem consciente, sabe, caminhando conscientemente para conseguir chegar no objetivo. Não é pega aqui, não, deixa eu parar de comer, ou então deixa eu sair correndo por aí. Ou Ou fazer então, um passo só e conseguir não, precisa de uma orientação mesmo. E como que as pessoas podem, porque hoje a gente tem internet, tem o YouTube, tem tudo e as pessoas podem ir lá buscar, mas como que a gente pode fazer, ou como os profissionais veem isso, das pessoas poder buscar? É realmente a curiosidade ou é só a necessidade? Porque a galera parece que você vê ali no dia a dia não tá muito consciente, assim, não tá muito sabendo o que tá fazendo, o negócio tá meio bagunçado. Então, uma coisa que eu vejo muito é que a gente tem muita informação, né? E ter informação não necessariamente é ter conhecimento. Então, é bem interessante isso, porque as pessoas acham que sabem o que tem que fazer, porque viu na revista tal, viu no site tal. E eu acho que o profissional, ele tem essa, eu vou chamar de responsabilidade, de conseguir fazer um filtro do que realmente faz sentido
e um outro filtro do que faz sentido para aquela pessoa naquele momento em que ela está. Porque ainda tem isso, né? Conforme a gente vai progredindo em mudanças, a gente precisa de novas estratégias, novas ferramentas e uma nova conscientização. Eu não acredito que nada muda se a gente não se conscientizar, porque a gente sempre vai cair no erro anterior, né? E aí são tantas estratégias que a gente consegue fazer, né? Por exemplo, ainda falando sobre alimentação, ao invés da pessoa começar a cortar, né? Que a pessoa, não, vou cortar, parei tudo, parei tudo. Primeiro que essa pessoa fica chata, porque vai faltar um monte de nutriente, um monte de coisa que dava prazer para ela e não tem mais. E ela começa a ficar mais irritada, porque falta essas coisas, né? Então eu costumo dizer que a gente tem que criar um novo hábito. Então antes dela cortar aquela pizza da noite ou o cheeseburger da noite, ela continua com o cheeseburger, mas coloca um prato de salada ali do lado. Ela continua com o cheeseburger. Em algum momento, ela criou um hábito de comer uma coisa que faz bem para ela, e ela vai começando a entender os processos e vai retirando aos poucos aquilo que não estava fazendo bem. Eu não estou falando que o cheeseburger faz mal, tá? Existem vários tipos de cheeseburgers aí, dá até para fazer em casa, inclusive, eu gosto disso, mas é o quanto comer, é o quando, então, não é se privar, né? É fazer uma escolha inteligente, é você fazer um novo hábito entendendo por que você quer isso. Porque se não faz sentido para a pessoa, para que ela vai se dedicar para aquilo? Não é fácil criar um novo hábito. Você tem que abdicar de Exato. algumas coisas. É. Ô, Renato, eu já aproveitando também já nesse assunto, hoje você atende inúmeras pessoas, né? Você deve ter muitos clientes. Eu gostaria de saber qual é a dificuldade, por exemplo, o cliente que tem o desejo de perder peso, né? De ter uma rotina saudável, qual que é os maiores desafios que você consegue observar, né, na dieta, por exemplo? A pessoa é difícil se livrar do açúcar. Então, eu queria que você pudesse explanar mais essa parte aqui. O que que você costuma observar mais, assim, de desafio que as pessoas conseguem te passar? Tá? Ó, bom, vamos lá. Tem o ambiente, claro, né? Então, tem uma coisa que é muito legal do exercício, e aí a gente pode falar sobre valores, né? Porque, como eu vejo o treinamento muito além do exercício, você começa a treinar, você vai lá na academia, aí você pegou um exercício, você está fazendo lá um bíceps, né? E aí você volta para casa, primeiro dia, não vê diferença nenhuma, só tá cansado. Aí você vai lá no segundo dia, você volta para casa, você olha no espelho, pô, não tem diferença nenhuma. Aí você fez isso por 2 semanas. Talvez você veja alguma pequena diferença, mas ainda não é aquela diferença, entende? Só que o que eu costumo falar para essa pessoa, você mudou, agora você tem uma constância, você não tinha constância antes. E a partir da constância, a gente vai conquistando o corpo que você quer, a saúde que você quer. E a principal dificuldade que eu vejo é a constância, porque a primeira semana é a coisa mais linda que tem. Nossa, o cliente chega com uma vontade lá em cima, eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, já comprei não sei o que. A pessoa nem sabe se devia comprar aquilo, mas na cabeça dela aquilo é bom. Então já está pronta, aquela primeira semana é linda e vai. Perfeito. Aí chega na segunda semana, às vezes tem uma falha, não é falha, sabe? Eu não gosto desse nome, mas é que a vida ela é tão dinâmica. Então vamos pensar numa pessoa que tem lá filhos, né? Tá casado, tem amigo, então vai surgir uma reunião, vai surgir doente na família. Então existem momentos que a gente vai fazer outras escolhas porque aquele momento pede aquilo. E aí a pessoa começa a ficar frustrada. Pô, comecei semana passada, hoje eu já não consegui ir. Ah, não sei se eu vou amanhã. Aí chega no amanhã já está com uma energia mais baixa para dar continuidade. Então, eu volto a bater naquela tecla da conscientização, juntando com a constância, porque quando a pessoa entende que existe um processo e que ela vai tropeçar em alguns momentos, porque esse caminho ele não é uma linha reta. Nunca a vida é uma linha reta, nunca, né? A gente pode pegar várias coisas na nossa vida, né? Quando a gente começa, algumas pessoas já fizeram faculdade, por exemplo. Os cursos têm 4 anos aí, pelo menos. São 4 anos. Então, algumas pessoas até dão um stop na carreira
não conseguem progredir nos cargos, porque senão não consegue terminar o curso. E é necessário você aprender a curtir o processo, né? E, e o curtir o processo, essa constância, é onde a gente tem que tentar criar, porque é onde eu vejo a principal dificuldade das pessoas hoje, é curtir o processo. É o resultado rápido, né? O resultado do Instagram. Então, a gente vê aquele monte de felicidade, de corpos perfeitos, e a gente pensa, nossa, que a gente quer ontem. E tudo bem você querer para ontem, mas você entender que não vai acontecer ontem, isso ajuda muito a nossa cabeça a não se cobrar tanto, para que a gente consiga ter essa constância e aceitar esses pequenos tropeços que vão existir tropeços enquanto a gente está tentando criar um novo hábito. Porque senão já seria o nosso hábito. E aí a gente não teria que mudar nada. Faz sentido. Faz sentido, né? É, claro. Perfeito. O Renato, abordando continuando nesse assunto, é, como que você enxerga hoje, através dos seus pacientes, né, das pessoas que você atende, seus clientes, é, que nesse período de processo, de evolução, de se manter, né, com uma mentalidade diferenciada, que a pessoa ela já não é mais, ela já está em uma outra rotina, já não faz mais parte dela os hábitos anteriores, né? Como que você enxerga essa mudança através da vida delas? Por exemplo, existe um grande empecilho que ainda pode ser o ambiente, como você falou, né? Mas, por exemplo, para manter, por exemplo, o mindset, né, um pensamento, manter a pessoa ali motivada, o que que você costuma sugerir para essa pessoa manter essa constância, como você disse? Vamos lá, a gente está falando de uma pessoa que já está no processo, né? Ela já entendeu e ela deu continuidade, perfeito? Perfeito, isso mesmo. Então, o que tem acontecido com as pessoas que dão essa continuidade? O ambiente ele continua assim, influenciando. Só para deixar claro, eu atendo pessoas, a gente está falando de mais de 30 anos, geralmente, tá? Então, são pessoas que já têm uma rotina de trabalho, de estudos, eventualmente já estão casadas ou têm filhos. Então, a maioria das pessoas que eu atendo está aí nesses 30 a mais. E tem algumas coisas. E por que eu falo isso? Porque é diferente a rotina de quem não fez nem 20, de quem entrou na casa dos 20 agora, na casa dos 30, dos 40. Então, são tanto mudanças sociais, né? Então, quem está ali antes dos 20 ainda tem ali aquele ambiente escolar, tem uma galera, né? E por vezes ainda está tentando se provar dentro de um grupo, alguma coisa. Dos 20 aos 30 ali a gente pode colocar que a pessoa já está tentando ganhar uma certa independência, por mais que hoje o mundo seja um pouquinho mais difícil, né? Quando a gente olha para o mercado, quando a gente fala de dinheiro, ele rende bem menos do que na época dos nossos pais, né? É só a gente dar uma olhada em preço de casa, essas coisas, enfim. Quando a gente fala de acima de 30 anos, a gente já tem algumas mudanças fisiológicas acontecendo, alguns hormônios já sendo, começando a ser produzido menos. Então, o que eu vejo é que tudo isso continua influenciando essas pessoas que já estão nesse processo, mas eles adquiriram a constância, eles adquiriram conhecimento, né? Quando eu estou com as pessoas, eu vou passando conhecimento. Eu vejo muitas vezes alguns profissionais não querendo explicar para as pessoas o que ele está fazendo, o porquê ele está fazendo e o como ele está fazendo, como se fosse perder o cliente, sabe? E para mim, cada atendimento que eu tô lá, para mim é uma aula que eu tenho que dar. Se eu não sair dali tentando ensinar algo ou aprendendo algo, porque essa convivência humana é uma troca, né? Então, eu aprendo muito e tudo que eu aprendo com diversas pessoas, em algum momento vai ter ali uma coisinha que esse conhecimento adquirido, esse conhecimento acumulado, eu vou conseguir ajudar alguém, sabe? E aí, que estão comigo há mais tempo, elas entenderam a constância, elas entenderam a importância de se manter aquilo e elas veem resultado, entende? Vamos supor que alguém foi viajar, por exemplo. Acontece muito, né? Fim de ano, o pessoal vai viajar, acaba deixando os treinos gelados. Eu tenho um aplicativo que eu mando os treinos e tudo, mas a minha expectativa que eles vão fazer é bem baixa. Porque tem que aproveitar a vida, né, ali também. Pô, tá viajando, pagou um cara numa viagem, então eu acho que a preocupação tem que ser estar ali, tá com o marido, tá com a esposa, tá
com um companheiro, alguma coisa assim, tá com os filhos, com a família, com os amigos, tem que curtir aquele momento mesmo. Mas quando essas pessoas voltam, elas sabem a importância do exercício, da alimentação, do sono, porque elas veem mudanças no trabalho, elas conseguem produzir não necessariamente mais, mas com qualidade. A gente sempre acha que mais é melhor, né? E eu costumo falar que aumentando a qualidade a gente produz mais no mesmo tempo. Então a gente ganha tempo de vida, né? O que eu levaria 2 horas, agora eu levo 1h20, 1h30. Pô, ganhei meia hora da minha vida. E o tempo é uma moeda de troca que não volta, né? A gente só tem ela para pagar agora. Então se eu não fizer essa poupança de tempo, esse aumento de qualidade do que eu faço, eu vou estar cada vez fazendo menos e ficando mais frustrado. Então as pessoas voltam nessa constância porque elas dormem melhor. Elas veem a estética como muda, né, mantida, a autoestima vai lá em cima. É uma coisa linda, sabe? Eu gosto muito disso. Eu comemoro os resultados quando eu vejo com os meus clientes. Tipo, aumentou 1 quilo de uma semana para outra para não pegar peso, tá? Eu fico sorrindo lá, falo, caraca, que da hora, você pegava tanto e agora tá em tanto, já pego a tabelinha para mostrar, então é muito legal porque as pessoas Dou uma veem esses barra a mais. resultados e é muito importante a gente sempre dar esse feedback, sabe? Tipo, ó, a gente começou com 3 quilos, você tá com 10, ó que loucura, que da hora, a pessoa fica feliz, eu fico feliz, e enfim, então essas pequenas vitórias, eu vou chamar de pequenas vitórias, é o que mantém a pessoa nessa caminhada, nessa constante do treinamento, da alimentação. E, eventualmente, a gente vai, sei lá, eu tenho uma aluna que ela gosta muito de assistir futebol. E quando você vai assistir futebol no estádio, tu vai acabar comendo algo que não está no seu dia a dia, bebendo algo, ou uma quantidade que não é o ideal. Mas no dia seguinte ela já está lá, opa, vamos lá, tem que suar isso daqui, tem que voltar para uma alimentação melhor. Então, esses percalços aí sociais sempre vão existir na nossa vida. Cara, a gente falando tudo isso, você falando tudo isso, o que deve vir na cabeça das pessoas é que, cara, isso deve ser muito caro, num geral. Alimentação, exercício, não sei o que, abrir mão da rotina, abrir mão do tempo, ir lá ter um acompanhamento com um profissional e tal, ter todas essas comemorações, não sei o que, felicidade. E como que realmente é isso? Como que as pessoas podem começar a enxergar o que realmente tem valor, né, na saúde, no caso? Porque normalmente as pessoas olham assim, vai olhar ali o preço, falar, não, isso aqui é muito caro para mim, mas pô, se é a sua saúde, cara, isso aí não tem preço. Como que funciona essa passagem assim de informação para a pessoa, de orientar, de instruir mesmo a pessoa meio que do zero a falar, não, não, não é bem assim e tal. Como que funciona isso? Só complementando aqui, Renato, porque você pode auxiliar uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco melhor, né? Porque você deve atender clientes com poder aquisitivo melhor, e também aquelas pessoas que não têm um poder aquisitivo muito bom, que no caso precisa dessa dieta, precisa, né, investir nisso também, mas com um custo mais baixo. Entendi. Tá, então a gente aqui está falando essencialmente de dinheiro em si, é isso? Isso. Então tá, vamos lá, vamos falar de custos. É, sempre que eu vou atender, eu primeiro falando de tempo, né? Porque o nosso amigo falou de abrir mão da rotina. Uma coisa que eu falo muito é, eu vou pegar o que tem de melhor e vou encaixar na sua rotina. Porque se você me falar que você não tem 15 minutos para se cuidar, eu acho que a pessoa não tem interesse em mudar alguma coisa, né? Então, partindo desse ponto, se a pessoa concorda com isso, quando eu falo de treino, por exemplo, existem treinos de 7 minutos que são eficientes para você começar uma mudança. Para quem nunca fez nada, a gente coloca um treino mais intenso, de 5, 7 minutos, já é um incentivo, ela já vê melhora, porque como ele é intenso, o coração dá aquela batidinha mais alta, a respiração já fica mais ofegante, mais rápida, ela vai entendendo alguns processos ali, e isso já traz alguns resultados fisiológicos, algumas diferenças ali. E são 7 minutos, né? Eu estou falando do treino, o menor treino que eu já montei, tá? Foram 7 minutos. Mas qual que é, o que tem nisso, por exemplo? Aí vamos para o básico. O que o ser humano faz com o corpo?
A gente puxa, a gente empurra, a gente agacha, a gente pula, a gente deita, a gente se mantém em algumas posições. Então não é tão difícil quando você pensa em como começar, em onde eu posso fazer. Você pode fazer em casa vendo TV. Você gosta muito de ver TV? Fica levantando e sentando no seu sofá enquanto você está lá assistindo o que quer que seja que você goste de assistir. Mas vai perdendo esse hábito, por favor, de só ficar no sofá. É, a gente consegue usar, por exemplo, você vai na sua despensa e você vai pegar lá um feijão, um arroz, um açúcar. Ele está numa embalagem linda, que você consegue segurar aquilo e já é uma carga para você se divertir na sua casa, mexendo no seu corpo. Eu falo divertir, tá? Sempre que eu vou passar algum exercício que é mais difícil, eu falo, bora se divertir agora? Então, eu gosto de usar esse termo, dá uma quebrada, né, no clima. Então, a gente consegue pegar materiais que estão no nosso dia a dia. Uma cadeira, que você pode sempre que é complexo falar disso, porque eu não sei quem vai ouvir, né? Então, se eventualmente alguém que nunca fez nada, que é idoso, está mais frágil, que nunca fez nada, vai usar uma cadeira, pelo amor de Deus, encosta essa cadeira numa parede. Tenha certeza que ela não está escorregando, ok? Primeira segurança, sempre que você vai fazer qualquer coisa, segurança do ambiente. Porque uma queda, quando você não está ali com ninguém te auxiliando, pode machucar mesmo. Então, existem formas de você fazer na sua casa, e no YouTube é muito rico, né, isso. Porque, como a gente falou, existe muita informação. Talvez você não consiga escolher o que é o melhor para você, mas ali tem um monte de coisa de graça, inclusive. Existem elementos hoje que são de fácil acesso. Eu não vou falar de graça, porque para você acessar no YouTube você tem que ter internet, tem que ter um celular, um computador, alguma coisa assim. Mas a maioria das pessoas que está nos assistindo certamente tem esse poder aquisitivo de ter essas coisas. Então, senão não estaria nos assistindo. Então, dá para você começar mudanças sem gastar nada. Né? Você pode pensar. Se a pessoa quiser procurar agora, ó, que exercício que eu faço, Renato? Procura ali um tipo de agachamento, veja qual faz sentido nos ângulos que não te machucam. Procura ali o que a gente chama de flexão de braços. Existem adaptações para essa flexão de braços, se for difícil para você. Procura algo que você vai fazer um exercício para o seu tríceps no banco. Dá para você fazer, existem diversas formas de você deixar isso mais fácil ou mais difícil. Então, eu estou falando de coisas que você precisa de uma cadeira para fazer, de um sofá para fazer. Então, essa coisa de ter o dinheiro ou não, o que vai mudar aí é a qualidade do serviço que você recebe. Porque é diferente ter um profissional lá do seu lado que sabe tudo isso, que vai estar vendo o seu rubor, a sua respiração, o ângulo do seu músculo, se você emitir um som de dor ou de prazer e fazer as adaptações ali na hora necessárias para melhorar o seu ganho ou para te proteger de uma eventual lesão, mas é acessível hoje, né? Hoje é acessível, tem muita coisa na internet também. A calistenia seria uma saída do custo aí da galera ou não? Eu entendo que para a gente começar, se você não consegue contratar um profissional, se você acha que é caro, pera, é que é diferente, né? Achar que é caro uma coisa, talvez signifique que a pessoa não estudou o suficiente para entender o valor do conhecimento e que provavelmente essa pessoa nunca se machucou com um profissional ruim. Então, esse negócio do achar que é caro, eu acho muito relativo, né? Eu costumo dizer quando algo é caro, é que eu não consigo pagar, na verdade. Porque se tem aquele preço, aquele valor, é porque tem um motivo. Talvez eu não consiga acessar aquilo. Mas, falando de... Sim, os vídeos na internet, eles são sim uma alternativa. Existem programas hoje, são apps, que têm ali treinos básicos para as pessoas que estão querendo iniciar uma nova rotina. Então, tem ferramentas mais baratas, ferramentas grátis. Então, tem ferramentas grátis, tem ferramentas de mais fácil acesso aquisitivo, e tem profissionais que são mais caros. Então, vai ter para o bolso de todo mundo. Agora, a vontade de querer mudar, isso não vai estar na internet, não vai estar no podcast, tem que partir da pessoa. E claro que existe também profissionais e profissionais, né? Tem os profissionais um pouco mais qualificados e pessoas mais experientes, e tem profissionais que estão ali
por exemplo, eu pego um exemplo raro que eu já presenciei, eu já fui em academia de bairro mesmo, próximo à minha casa, que o profissional ali, o treinador, não posso nem chamar de personal, porque ele não era o personal, mas o professor, o treinador que estava ali trabalhando na academia, não dava muita atenção para as pessoas, né? Passava simplesmente um treino e deixava a pessoa fazer e pronto. E já teve academias que eu participei, participo hoje de uma, né? Comecei tem pouco tempo também, mas eu gostei muito da desenvoltura de como o profissional me atendeu, porque ele primeiro perguntou o objetivo e explicou como funciona o equipamento e depois explicou como que eu consigo chegar ao objetivo de uma maneira mais rápido e que eu não posso me cansar. E também diversas orientações, como fazer de um jeito ou de outro. Então existe, né, esse tipo de profissional diferentes, né? Então tem muito disso também. Não, complementando, existem. Eu comecei numa sala de musculação, lá em Santos, né? Eu morei em Santos um tempo, que eu fiz na Universidade Federal de São Paulo. Então, eu fiz a graduação e fiz o mestrado lá, que fica em Santos. E eu iniciei lá, numa academia, que é considerada de bairro. Dei a sorte de que nessa academia eles atendiam principalmente pessoas com doenças crônicas, né? Então, eu aprendi muito lá, muito. Como eu sempre gostei da área da saúde, então tudo que eu consigo fazer hoje, eu tenho que agradecer a esse meu início de jornada, essas oportunidades que eu tive. Então, isso vai muito da pessoa que está ali te atendendo, né? O quanto essa pessoa quer crescer, o quanto ela se realmente importa com a profissão. E aí, fazendo uma provocação, né, quando a gente vai para alguns treinos prontos, tem muito lá, 4 de 15, 3 de 12, e eu sempre faço uma provocação que é a seguinte, né, 3 de 15. Então, muito me preocupa que o 16 deve matar e o 14 não funciona, né? De onde saiu esse número cabalístico tão perfeito, que é o 15, que é o 12, que é o 10? Exatamente. Umas travas nas cabeças das pessoas quando eu vou atender em lugares que tem mais pessoas. A pessoa sempre acha que ela tem que parar no 15, ela tem que parar no 12. E não necessariamente, né? Por exemplo, se você faz um exercício com 10 quilos, você consegue fazer 15, 16 repetições. Se eu te der 5 quilos, você também vai conseguir fazer essas repetições. Agora, o resultado ele vai estar atrelado à intensidade do exercício. É isso que vai sinalizar lá no seu metabolismo, se ele vai liberar miocinas, se ele vai liberar hormônios, se ele vai ter uma adaptação para crescer o músculo, os ossos, se é o suficiente para a sua articulação. Então, é super importante que o profissional que está ali contigo entenda e tente se atualizar cientificamente, né? Porque existem muitas coisas que sempre funcionaram, sempre funcionaram. Mas se eu posso fazer com mais segurança, se eu posso poupar o tempo da pessoa para que ela vá viver a vida dela e não fique ali na academia 1, 2, 3 horas, então por que não fazer o que eu tenho de melhor aumentando a qualidade, né? Perfeito. Renato, a gente também, o Júnior comentou sobre a comunidade, né? E a respeito, por exemplo, quando as pessoas iniciam, né, o processo de ter uma vida mais saudável, iniciam na academia, muitas das pessoas conseguem enxergar a comunidade abrindo as portas, né? Tipo assim, fazendo amizades ali que possam também ajudá-la durante todo esse processo. Então, hoje é muito comum, você costuma ver muito isso, por exemplo, a pessoa começar na academia, daqui a pouco está conversando com profissionais, está se motivando, aí já junta com uma galera, daqui a pouco vão treinar juntos, isso é normal? Isso. Pô, muito legal isso que vocês colocaram agora. Porque da mesma forma que o ambiente te modifica para te segurar, não fazer a mudança, ele também te solta, né? Ele te leva. Então, se você consegue se achegar a pessoas que entendem o seu objetivo, ou que já passaram pelo que você quer passar, isso incentiva você nessa jornada, né? Então, esse caminho que era difícil, ele se torna um pouco mais fácil, porque quando você falhar em algum momento, a pessoa que está ali contigo, te dando esse suporte, fala, pô, isso aí já aconteceu comigo também, meu. É só continuar, vem comigo, você vai chegar lá também. Ambiente que é propício à mudança. São pessoas que estão ali e com objetivos em comum, não necessariamente o mesmo objetivo, né? Porque cada corpo, cada cabeça é um mundo distinto. E se você tem esse suporte que um ajuda o outro, que entende, que não vai te julgar porque você não foi na sexta-feira tomar uma cerveja com o pessoal,
E ao invés de você pedir a cerveja, você pediu um suco sem açúcar. Né? Ao invés de ter o pessoal falar, ei, tal careta aí, caraca, que da hora. Você está fazendo mudanças mesmo, né, no seu corpo, que da hora. Você está se importando com a sua qualidade de vida, com a sua saúde. E às vezes, pode ser que você, que está tentando mudar, seja esse vetor de mudança no seu grupo. Você pode acabar virando exemplo, né? Como eu coloquei aí, você também colocou que você é cristão, a gente sabe que a gente vai do exemplo, né? Não adianta a gente só falar, a gente tem que viver aquilo, né? Exato. É, Você quer fazer Não, é só pra falar pra tranquilo? galera, mano, não tem desculpa pra Não tem buscar, desculpa. velho. Não tem, porque a gente tá falando Exatamente. exatamente isso, velho. Não tem desculpa. Pega uma cadeira aí, contrata um personal, faz alguma coisa, velho. Não dá pra ficar Exato. esperando. Pega aquele quilinho de feijão para ser o seu peso, pega uma mochila, enche de areia, pega a garrafa de água. Cara, Exato. não é por falta de dinheiro. Não é, eu vejo um amigo também em comum nas redes sociais que ele sempre posta fazendo treino com a mochila dentro do quarto dele, colocou uns pesos lá, eu não sei o que é, uns pacotes de arroz. Então, tipo assim, realmente as pessoas não têm desculpa, né? Você tá cercado por coisas que podem te auxiliar a atingir o seu objetivo. E, ô Renato, já pra gente caminhar já pro final, é, as pessoas costumam também se motivar muito através das redes sociais, né? Então, da mesma forma, por exemplo, que a pessoa começa uma academia, que se junta num grupo, ela começa a pesquisar tudo sobre uma vida mais saudável. Então, começa a pesquisar suplementos, começa a pesquisar, a acompanhar pessoas, né, influenciadores que trabalham com isso nessas áreas. E você, como um palestrante, um educador, uma pessoa que já está por dentro de alguns assuntos bem importantes assim da área da saúde, você costuma ver muito hoje, por exemplo, pessoas, influenciadores que falam muitas verdades, mas tem algumas paradas que, pô, nada a ver com o que o cara falou. Costuma também chegar a você a presenciar esse tipo de coisa, não? Porque a internet está uma crescente hoje, né? Sim, sim, a internet é uma crescente, inclusive é uma área que eu preciso melhorar, onde a gente mais se comunica com o público, né, atualmente. Eu não sei se porque eu gosto de estudar, porque eu gosto de me atualizar e eu sempre aceito que eu posso estar errado para tentar melhorar, eu acabo tendo um bom filtro para seguir algumas pessoas, né? Então tem profissionais que são incríveis que estão ali na internet fazendo uma exposição de informação que tem relação com ciência, que é aplicável no dia a dia de diversas pessoas. É claro que eles acabam direcionando um público, né? Que eles atendem mais, mas tem pessoas incríveis aí e também tem algum. Como eu acho que é assim, né? Em qualquer lugar, não importa a profissão, não importa como você se expõe. Tem pessoas que estão um pouco desatualizadas também, né? Vou colocar dessa forma. Não que elas estejam falando algo errado, mas já tem tanta coisa melhor que a gente pode fazer hoje e tem alguns conceitos de treinamento lá da década de 70, sabe? De quando o Arnold Schwarzenegger estava no auge dele. Então, tem muita coisa que mudou e para melhor. Não quer dizer que deixou de funcionar. O que era feito lá, óbvio que funciona. Mas se a gente consegue trazer para nossa realidade, por que eu vou continuar vivendo lá na década de 70? Exato. Perfeito. Renato, a gente já estamos indo aqui já para o final. Eu gostaria que você deixasse, então, uma dica para quem quer começar a ter uma vida mais saudável. Primeiro passo, procurar uma academia, um profissional, ou a pessoa, por exemplo, que quer começar da sua própria casa mesmo. Qual a dica infalível assim que você costuma passar para os seus clientes? Primeiro tenha certeza do porquê você está fazendo isso. Então, eu quero mudar tal coisa. Qual que é o ganho que isso está te trazendo? Você vai ter uma melhora da sua saúde, você vai ter uma melhora da sua estética, o seu relacionamento vai melhorar. Tem um monte de coisa que está envolvida que vai trazer muito mais valor do que você falar, vou perder 10 quilos. O que isso impacta realmente? Você vai brincar mais com o seu filho? Você vai melhorar na hora que você está lá namorando com o seu parceiro, com a sua parceira. Você vai conseguir viajar de uma forma mais independente. Você vai conseguir fazer as suas tarefas diárias sem sentir dor na lombar, no pescoço no final do dia. Então veja coisas que são palpáveis, sabe? Esquece o número da balança. Veja a qualidade das coisas que vão melhorar
no seu dia a dia. E constância. Constância. Aceita que você errou hoje, aceita que você errou amanhã e volta. Eu tenho a regra dos 2 erros, né? Errei 2 vezes, na terceira eu já volto. Posso errar até 2 na semana. Errei 2, aceito, ó, tô dentro do meu padrão. Por que é legal isso? Porque você não se cobra tanto, sabe? Tipo, ai, falhei, agora vou parar. Não, falei hoje, pô, vou voltar amanhã. Não consegui hoje. Pô, já foram 2, agora eu tenho que voltar. Aí a pessoa volta. É bem legal, tem várias estratégias que a gente consegue fazer, mas constância, paciência e veja o porquê você quer isso para você, o que isso te traz palpável no seu dia a dia. Perfeito. Renato, eu quero agradecer aí a sua presença. Foi um papo muito produtivo aqui, que Tem que tenho voltar, velho. certeza. Tem que É, voltar. vamos voltar, vamos marcar, quem sabe presencialmente, né? A gente consiga uma agenda com você. Mas foi muito produtivo aqui, eu gostei muito, com certeza vai servir de auxílio aí para alguém que esteja nos assistindo. Renato, deixa suas redes sociais, deixa seu contato, quiser deixar alguma mensagem. Ó, quem quiser me seguir, se interessou aí pelas loucuras que eu estou falando aqui para vocês, que são aplicáveis, tem lá o meu Instagram, que é o personal.renatogarcia. E lá nesse Instagram você vai ter tem um link lá do Linktree. Você consegue acessar meu LinkedIn, consegue ver uns podcasts que eu já participei e consegue meu contato também do WhatsApp, caso você se interesse. Perfeito. Júnior, quer deixar uma mensagem aí? Valeu, Renato. Obrigado, hein, cara. Tirou bastante dúvida aí. Tem que voltar aí. Chama ele, cara. Chama ele, velho. Com certeza. Pode chamar, vamos fazer ao vivo na próxima. Todo mundo junto vai ser mais divertido. Perfeito. Ô, Renato, brigadão aí, foi um papo muito legal, muito interessante. Quero agradecer aí você que está nos acompanhando aqui nesse episódio especial. Deixar aí já o seu like, não esqueça, se inscreva no nosso canal para você acompanhar os próximos. Com certeza o Renato vai participar de um próximo aqui para você saber. Confira as nossas redes sociais, as nossas programações, tá? Eu fico por aqui, a gente agradece aí a sua presença e até o próximo.